Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa número 59 desse estudo Refletindo Kardec, que trazemos mais uma vez com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nesse estudo da reencarnação, do processo reencarnatório, do retorno do espírito à vida física, nós estamos, ao longo desses últimos programas, abordando, refletindo sobre aspectos específicos desta nova jornada que o espírito empreende aqui no corpo físico, sempre com o objetivo de alcançar a evolução, de buscar a sua perfeição, o aperfeiçoamento moral. E dentro dessa perspectiva, a cada nova existência, o espírito precisa buscar recursos, buscar condições que lhe permitam, ao mesmo tempo, vencer as suas dificuldades, ou seja, vencer os seus vícios, as suas deficiências e aprimorar-se, principalmente no campo do sentimento. Porque, de alguma forma, é o sentimento que, mal direcionado, nos leva a esses equívocos. Há certos sentimentos, há certas sensações que nos estão presentes no nosso corpo físico, que são necessárias à nossa existência. Porém, quando desequilibradas, acabam por nos fazer caminhar uma jornada, uma estrada que não é a mais adequada à nossa evolução. E então, muitas vezes, achamos que estamos trilhando o caminho correto, mas, na verdade, estamos nos comprometendo ainda mais. Uma dessas jornadas, uma dessas empreitadas que o espírito precisa desenvolver enquanto encarnado, é a tarefa que vai desenvolver no campo das afetividades. E nesse aspecto, uma das escolhas que o espírito fará é em relação ao sexo, a polaridade que ele irá ocupar enquanto encarnado. Não apenas pela questão do campo do sentimento, mas também com relação às tarefas que terá de desenvolver. Nesse aspecto, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos um comentário que Allan Kardec fará na questão 202, em que ele perguntará aos espíritos assim: quando o errante, ou seja, quando no estado espiritual, entre uma encarnação e outra, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E os espíritos respondem para ele: isto pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Agora presta atenção no comentário de Allan Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Nós já comentamos sobre esse tema aqui no nosso programa. Nós já abordamos essa questão da sexualidade, do sexo dos espíritos, nesse sentido que Kardec coloca que o espírito não tem sexo. Ele opta por uma ou por outra polaridade de acordo com a necessidade que ele tem naquela encarnação. O que vem botar por terra todos esses preconceitos que se tem em relação a um sexo, em relação ao outro, em relação à escolha da sexualidade por qualquer um, e nós temos que separar essa sexualidade relacionada aos impulsos sexuais e a sexualidade relacionada ao polo ou a posição em que este espírito irá ocupar no campo masculino ou feminino. A questão da opção sexual, da sua sexualidade, é um outro tema que nós abordaremos mais adiante.
e que, é claro, está de acordo com o livre-arbítrio de cada indivíduo. Mesmo alguém que esteja dentro da heterossexualidade pode ter um desvio de comportamento sexual. Mas o que nós estamos vendo aqui nesse ponto que Kardec coloca é a opção por habitar um corpo masculino de constituição física masculina ou um corpo de constituição física feminina. E aí Kardec vai dizer que isso depende de acordo com a tarefa que o espírito irá realizar. Imaginemos que para esta encarnação você precisou de um corpo masculino porque o seu aprendizado era no sentido de desenvolver a afetividade em relação a questões um pouco mais brutas, né, da nossa existência, ao trabalho mais pesado, se resignar com algumas tarefas que talvez dentro do campo da masculinidade ele fosse mais fácil, lutar pelo desempenho, pelo desenvolvimento, pelo apoio da família, que talvez você tenha abandonado em existência anterior. E essa luta por poder, por honestidade, tudo aquilo que envolve este cenário ainda muito impregnado desse domínio masculino no nosso meio, mas que no futuro tende a desaparecer. Então você optou por desenvolver as suas lutas, as suas batalhas no campo da masculinidade. Mas imaginemos que você precisava ter uma afetividade muito mais íntima com relação a um espírito que foi um desafeto no passado. Imaginemos que você deveria desenvolver uma tarefa de demonstrar no meio em que vive que a mulher tem força, que a mulher também tem garra, que a mulher também tem condição de realizar até muito mais do que alguns homens, e a gente tenta sempre colocar em condição de igualdade, e que desse ponto de vista espiritual é preciso que em alguns momentos na nossa condição evolutiva as mulheres se sobressaiam a fim de que venha a se manter esse equilíbrio mais futuramente. Então, em alguma dessas possibilidades, você optou por habitar um corpo feminino. Irá desenvolver afetividades, conhecimentos, necessidades que só o corpo feminino, que só o envolvimento social num corpo feminino irá lhe permitir. Enquanto que outros que optaram pelo campo masculino irão desenvolver atividades, aprendizados no campo, na escolha do corpo masculino. Temos que entender que se a tarefa que o espírito virá realizar não tiver um peso tão grande na escolha do sexo, ele terá uma maior liberdade para escolher. Então, imaginemos um espírito que esteja acostumado a várias encarnações a habitar um corpo masculino. E a sua aprendizagem no corpo masculino em relação ao sentimento tem sido muito bem aproveitada. Ele não é um ser brutal, ele não é, apesar de ocupar um corpo masculino, tem sensibilidade, tem um senso de amorosidade, tanto quanto um espírito que ocupa um corpo feminino. Então ele não precisa fazer essa inversão de polaridade, exceto se tiver uma tarefa específica no campo que lhe exija um corpo feminino. Mas senão ele continua a sua caminhada no corpo masculino. Mas Kardec faz uma ressalva, de que em algum momento ele terá que passar pelo corpo feminino para buscar aí, para compreender o que é estar habitando um corpo feminino. Ainda mais em sociedades, a nossa ainda é bastante pesada para as mulheres, mas há outras dentro do nosso planeta que exigem muito mais resignação, coragem das mulheres do que dos homens. Né? A tradição da nossa civilização, infelizmente, traz muito dessa carga dessa supremacia ou desta ideia equivocada de supremacia masculina e que impera em muitas sociedades e vem a dominar toda a civilização. É possível que aí, neste meio, alguns homens optem por nascer um corpo feminino para, através de todo esse aprendizado que tiveram lá na masculinidade, impulsionar o lado feminino. E pode ser que ocorra o inverso também,
né, de acordo com a sua tarefa. Vale lembrar que, como Kardec diz, se aquele ser que veio numa polaridade invertida optou por reencarnar numa polaridade invertida, ele, mesmo assim, conseguir realizar a sua tarefa, mesmo assim ele conseguir cumprir o seu compromisso, estará talvez muito mais adiante do que nós, que lançamos muitas vezes olhares cautelosos, olhares preconceituosos sobre determinadas condutas, sobre determinados irmãos nossos, e que talvez não estejamos cumprindo a tarefa que nos cabe. Então, espíritos não têm sexo, a escolha do corpo físico, masculino ou feminino, depende da tarefa reencarnatória que o espírito tem a desempenhar, e sim, passaremos em algum momento por ambas as polaridades, a fim de que, nesse processo de aprendizado, tenhamos uma experiência completa sobre a vida, porque um espírito puro, um espírito elevado, é aquele que compreende todos os seres como irmãos, independente de homens e mulheres. Talvez aí a explicação porque nunca se chegou à conclusão sobre o sexo dos anjos, porque os anjos, os espíritos puros, não têm sexo. Esta semana comentávamos com as colegas de trabalho que uma amiga nossa no trabalho descobriu há poucos dias que está gestante. Será mamãe em breve. E aí comentávamos sobre a alegria da paternidade que eu senti, né, ao receber as 2 filhas nesta existência. E comentei que gostaria até de ter tido mais filhos. E estas nossas colegas acabaram por dizer, sim, ser pai é mais fácil, quero ver a ser mãe. E aí começamos a conversar. Será que há uma diferença entre a paternidade e a maternidade? Sobre o ponto de vista da doutrina espírita, o que é que Kardec registrou sobre as responsabilidades entre aquele que vem como pai nesta encarnação e aquela que vem como mãe? São iguais as responsabilidades dos pais ou têm pesos diferentes? O que diz Kardec? Aguardo você na próxima semana, junto conosco, para mais uma vez refletirmos Kardec, não apenas nesse estudo, não apenas nesses breves minutos que nós passamos juntos, mas refletirmos o conhecimento espírita nas nossas vidas, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes. Uma ótima semana para você, que Deus abençoe seu lar, que Jesus ilumine a sua semana e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!